Olá, aqui professora Érica. Trago hoje uma resenha deste livro A Cidadania Digital, um trabalho bastante recente, publicado em 2021. Penso especialmente nos meus alunos de Linguagem da Comunicação, Mídias Digitais, estudantes de Relações Públicas da Unesp, mas deixo aqui a resenha no canal também, acreditando que ela possa interessar a muitas pessoas, a outros estudantes de outras universidades. Afinal de contas, trata-se de um tema bastante contemporâneo e nós na universidade buscamos nos aproximarmos mais da sociedade de uma forma geral. O autor, Máximo de Felice, vou apresentá-lo. Ele é professor, sociólogo pela Universidade La Sapienza de Roma e doutor em Ciências da Comunicação. É professor livre docente da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA USP, e um professor com bastante experiência internacional. Eu tive contato com este professor e com este livro num curso de análise do discurso digital organizado pelo professor Roberto Baronas e ministrado na plataforma da Abralim, Sociedade Brasileira de Linguística. E o professor Máximo de Felice foi um dos palestrantes deste curso. O subtítulo do livro já nos diz bastante coisa sobre o argumento do autor. A crise da ideia ocidental de democracia e a participação nas redes digitais. Então, o autor aqui ele vai defender a ideia de que as redes digitais, elas não são simplesmente mais uma ferramenta de comunicação, mas algo que reestrutura, que reconfigura a sociedade de uma maneira geral. Acho interessante trazer aqui uma parte dessa ideia com as próprias palavras do autor, para que a gente entre um pouco nesse raciocínio dele. Vou primeiro especificar um ponto que é bastante central aqui no livro, que é a ideia crítica em relação à condição antropocêntrica do ser humano. Essa é uma ideia que a gente vem acreditando ao longo dos séculos. Essa visão antropocêntrica do homem, o ser humano como centro, e toda a natureza, todas as formas de comunicação, as ferramentas, como objetos que simplesmente são coadjuvantes ali na interação com o ser humano. E a visão que o autor vem defender é que não apenas o ser humano age e as outras coisas ao redor são objetos aos quais o ser humano pode recorrer, mas que todas essas coisas também agem sobre o ser humano. Portanto, a gente tem que repensar essa própria ideia de o que está ao redor, porque nada mais está ao redor do ser humano se ele já não é mais concebido como centro. Trata-se de tudo conectado. Vou ler um trecho do autor. O advento das tecnologias conectivas e das arquiteturas digitais de interação, compostas por redes de dados e por diferentes tipos de inteligência, mudou para sempre nossa condição habitativa. A difusão de plataformas digitais e redes de interação entre humanos, softwares, algoritmos, dados, superfícies e objetos conectados contribuiu para a criação de um novo tipo de ecologia, que não é mais sujeitocêntrica, mas reticular e interativa. Então vejam que interessante o próprio termo que o autor escolhe para falar desse assunto, que é um novo tipo de ecologia. Não é à toa a escolha desse termo, porque a nossa relação com o que supostamente estaria ao redor, a natureza, os vírus, o software, a ferramenta de comunicação, essa é uma concepção antropocêntrica, ou como o autor chama aqui neste trecho, sujeitocêntrica, como se o ser humano estivesse ao centro e todas as outras coisas ao redor dele. Mas se a gente problematizar e criticar a própria ideia da condição antropocêntrica do ser humano, essa relação muda e isso implica um novo tipo de ecologia, como o autor diz. Continuando.
A crise ecológica, o aquecimento global, as mudanças climáticas e a recente pandemia contribuíram ainda mais para a queda do mito do autodeterminismo do humano, fundado sobre sua pressuposta superioridade, sua independência e sua estranheza em relação aos outros elementos e às diversas entidades que compõem a biosfera. Então vejam, é a partir desse mito do antropocentrismo que o homem usa a natureza, que o homem usa a ferramenta de comunicação. Só que numa nova concepção, as coisas já não são mais assim. E como o autor defende aqui, veja a questão do vírus. A gente vive ainda um momento pandêmico. Como o ser humano lida com isso e se descobre pequeno, pouco potente, perto de um elemento estranho a ele, que é a natureza do vírus. Então, isso afeta a arquitetura da nossa vida, a forma como vemos as coisas, nós como centro e todos os outros objetos como algo ao redor, coisas das quais nós podemos e devemos nos servir. Então isso provoca um tremendo impacto. O que o autor está dizendo aqui é que essa ideia ocidental de humano, entendido como sujeito independente e livre de todas as outras coisas, foi um mito e uma narrativa imperfeita. E essa narrativa imperfeita nos faz acreditar na superioridade do ser humano em relação a outros elementos da natureza, em relação ao próprio ecossistema. E daí vem esse uso não pensado que leva a consequências climáticas, ao aquecimento global. Então, tudo isso está conectado. Da mesma forma que o software interage com o homem, essa natureza também interage com o ser humano. E nós, humanos, não somos mais o único centro dessa interação. Tudo é uma realidade conectada. E as mídias digitais, essa digitalização do mundo, elas nos ajudam a enxergar essa realidade de uma nova forma. Então, mais do que um novo meio de comunicação, como o rádio ou a televisão, as novas conexões pautadas nessas mídias digitais, elas nos revelam uma nova visão de mundo possível. Isso é muito profundo e interessante. Pensar nessa narrativa imperfeita que desconsiderou outras formas de inteligência. Vou citar aqui o que o autor diz, né? A robótica algorítmica, artificial, vegetal, genética, etc. Como se a inteligência do humano fosse superior a essas outras. E tudo isso minimamente nos leva não apenas a utilizar as mídias digitais como ferramentas, mas a entender, a refletir sobre uma nova arquitetura de mundo, uma nova concepção do humano a partir dessas tecnologias, dessas novas tecnologias. Então não se trata apenas de mais um meio de comunicação, se trata de meios digitais que não só configuram uma nova visão de mundo, mas nos fazem perceber que mesmo a visão antiga, que podemos chamar aqui de analógica, já não era uma visão perfeita. Porque de onde veio essa ideia de que o humano era o centro em relação aos animais, às plantas, aos vegetais, aos vírus? Essa é uma ideia concebida pelo ser humano, mas ela é tão naturalizada que nos faz pensar que é a única concepção de mundo possível. E as novas conexões digitais nos possibilitam pensar em novas visões de mundo. Então, essa é mais ou menos
a ideia central, o argumento central aqui do autor. E tudo isso impacta, né? E aqui eu acho que o subtítulo do livro ele já diz muito a respeito disso, né? A crise da ideia ocidental de democracia e a participação nas redes digitais. Essa nova visão possível, essa nova ecologia proposta, ela impacta a própria definição de democracia. Por exemplo, em um momento o autor ele vai aqui nos apontar que nós temos uma visão que ele chama de votocêntrica da democracia. Ele diz da seguinte maneira: a redução da participação a um tipo de arquitetura de interação votocêntrica tem ao longo do tempo afastado a população dos processos de tomada de decisão, transformando os eleitores em usuários e disseminando uma cultura passiva de participação. Então, vejam como isso diz muito a respeito da sociedade que nós vivemos. Há uma ideia, uma concepção de que a democracia ela se resolve no processo do voto. Eu voto, eu elejo e essa pessoa passa a cuidar de tudo como se não houvesse mais a necessidade de participação, disseminando essa cultura da passividade, essa cultura passiva da participação que o autor diz aqui. E daí que surgem sentimentos que a gente conhece nos dias de hoje, que é da crença cega numa determinada visão de mundo, da idolatria, porque eu elejo e pronto, eu não posso mais questionar essa pessoa que eu elegi. Ela está certa e pronto. Então, tudo que o autor está defendendo aqui como uma nova ecologia da informação impacta as visões de mundo contemporâneas. E a partir disso, nós podemos pensar em novas propostas, em novas visões de mundo possíveis, o que impactaria a própria ideia de cidadania, que o autor aqui vai nos explicar que ela ainda é derivada da polis grega. Mas será que o mundo hoje não é diferente daquele que nos leva a problematizar, a repensar essa ideia de polis? Então aqui eu chego num trecho bastante interessante em que o autor ele vai tratar dessa ideia de conexões, dessa nova arquitetura da informação a partir da conectividade. Conexões de redes ecológicas interativas seria a forma de se pensar esse mundo de hoje, que não é mais uma conexão entre pessoas, mas uma conexão em que dados, algoritmos, inteligências artificiais interagem também com essas pessoas. E tudo isso precisa minimamente ser levado em conta. Faço um parêntese aqui para trazer uma ideia que nós linguistas, analistas de discursos, vemos apontando há bastante tempo, que é a questão de que a própria linguagem, ela não é uma mera ferramenta de comunicação. Ela também interage com o ser humano. Então, tem relação com isso a ideia que o autor vem aqui problematizando e argumentando. Tudo aquilo que nos parece exterior, linguagem, objeto, natureza, vírus, software, algoritmos, bases de dados, tudo aquilo não é apenas ferramenta, não é algo que eu, ser humano, tenho uma inteligência superior e mobilizo. Não, tudo aquilo também interage comigo, também me influencia. Então, partindo dessa ideia aqui de conexões ecológicas interativas, o autor vai argumentar o seguinte: o habitar torna-se, portanto, não mais a consequência da relação de um sujeito com um local específico ou da relação objetiva entre um indivíduo e um território, mas o resultado de múltiplas
práticas comunicativas entre os membros de uma rede ecológica complexa, formada por seres humanos, dados, sensores, softwares, algoritmos, florestas, estradas, estados, etc. E tudo isso colocou em discussão o próprio significado objetivo do espaço e do ambiente. E isso, o mais importante de tudo, é que realmente impacta e nos leva a pensar como poderia ser a proposta de uma nova visão de democracia, de cidadania, por isso a proposta aqui de uma cidadania digital, que levasse em conta que hoje o não humano, ele também tem a palavra, ele também tomou a palavra. Vou apresentar mais um trecho aqui para vocês em que o autor defende justamente essa ideia. Ele vai dizer o seguinte: a polis e a democracia ocidental inventam um mundo inanimado, uma ecologia composta de sujeitos e objetos, dentro da qual o humano é o único ator comunicante. A ideia ocidental de democracia, baseada em tais pressupostos e em tal ontologia, encontra hoje no contexto conectivo contemporâneo e nas ecologias de redes um conjunto de limites e contra-argumentos intransponíveis. A disseminação de sensores, a internet das coisas e as últimas gerações de conexões, como visto, desenvolveram um novo tipo de ecologia comunicativa que deu a palavra aos não humanos. Então, as bases de dados têm palavras, o algoritmo tem palavra, o algoritmo influencia a nossa navegação. Talvez quanto mais consciência tenhamos disso, mais possibilidades de driblar esses algoritmos também tenhamos. Mas precisamos, primeiramente, levar isso em conta. Porque nós estamos aqui discutindo isso dentro de um curso de comunicação, mas muitas pessoas da sociedade, de uma maneira geral, elas ainda não tomaram consciência dessa questão sobre as bolhas de informação. Não tomaram consciência em relação ao fato de que a minha navegação, ela é influenciada e viciada pela própria visão de mundo da minha rede, da rede a partir da qual eu navego. Então, tudo aquilo que chega para mim pode ser visto como verdade única, se eu não tenho consciência disso. Só que a base de dados, ela é infinita e não há mais ser humano que dê conta dessa base de dados, sem a ajuda de data centers e softwares e tudo mais que é não humano. Então, esse não humano, ele também tomou a palavra. E isso põe em xeque essa visão antropocêntrica de mundo e afeta essa visão conhecida por nós de democracia, de cidadania, que foi fundada numa polis grega, cujo entendimento ecológico era de uma natureza ao redor, no entorno do humano, e não mais de um ser humano conectado com todos esses outros elementos presentes também nessa arquitetura, nessa ecologia. Então vejam que o que o autor está trazendo aqui é uma barreira conceitual que nós precisamos transpor, de não pensar mais no ser humano como centro de tudo, aquele que pode desmatar, prejudicar o ecossistema, tomar a linguagem como ferramenta, tomar as mídias digitais como meras ferramentas e interagir a partir delas. Não, tudo isso também está interagindo conosco, também está interagindo em nós, e isso muda tudo.
isso problematiza os lugares conceituais a partir dos quais nos comunicamos. Lendo este autor, Máximo de Felice, eu me lembrei do finalzinho deste livro aqui, Sapiens. É uma edição de bolso que eu tenho aqui, uma breve história da humanidade, né? E é interessantíssimo o livro, eu não vou conseguir me alongar agora, né? Mas ele vai mostrando desde a sociedade dos primeiros seres humanos, coletores, depois agricultores, passando pela nossa sociedade das mídias impressas, das mídias digitais, e ao final do livro ele vai falar sobre alguma coisa que parece muito futurista, mas que já existe, né? Que são os chamados ciborgues. E a conclusão do livro é assim muito, passa uma ideia de algo muito futurista mesmo, de um futuro ser que vai conviver com esse Homo sapiens, que é esse ser ciborgue, né? Confesso que assusta, né? Mas me lembro de uma fala da Maria Homem, uma psicanalista que eu admiro bastante, tem bastante vídeo dela aqui no YouTube, ela tem um canal, e eu me lembro, e ela fala de uma maneira muito calma, né, psicanalista, ela vai interagindo com os argumentos, conectando as redes de conexões, e sobre esses ciborgues ela diz o seguinte, que eles sejam interessantes, que eles venham a ser, talvez, quem sabe, mais interessantes do que nós, humanos, né? Não sei qual é o nosso futuro, se estaremos sozinhos, já não estamos, né? Mas com quem mais estaremos nesse planeta que habitamos? Então, vejam como a discussão vai longe. As mídias digitais, elas não são apenas meras ferramentas a partir das quais construímos posts de Instagram, de Facebook, postagens no Twitter, sites e todas as possibilidades, e-books, vídeo resenhas, vídeos em canais diversos, vídeos curtos nas mídias mais contemporâneas. Tudo isso não é mera ferramenta, tudo isso implica novas concepções de mundo. E como nós, seres humanos, vamos lidar com isso? Simplesmente deixar tudo acontecer como se nós não percebêssemos e apenas escrevemos ali a partir dessas mídias, ou realmente repensar a própria ideia de cidadania, a própria ideia de ecologia, de arquitetura da informação? É uma provocação aqui que o autor nos faz, né? Não temos as respostas prontas, precisamos construí-las ao longo da vida. E para passar aqui uma mensagem positiva, eu gostaria muito de compartilhar com vocês, né? Porque às vezes a gente se depara com algumas visões negativas desses tempos digitais, mas pensem comigo, não é que são pontos apenas negativos ou apenas positivos. Tudo é caracterizado pela ambivalência, né? Tudo é bom, tudo pode ser bom, tudo pode ser ruim. Depende da forma como nós interagimos, como nós mobilizamos. Aqui no meu canal, por exemplo, eu falei 2 vezes do livro, eu falei de um livro sobre o cérebro no mundo digital, de Marianne Wolf, em que ela fala da nossa perda de capacidade de concentração, de leitura profunda. Então, esse é um aspecto negativo da chamada sociedade digital, mas que não é único e que ele não precisa necessariamente ser ruim. Se nós não deixarmos de desenvolver essa leitura profunda, essa capacidade de concentração, que são formas com as quais a gente se conectava mais no mundo, digamos, pré-digital. Mas a própria autora Marianne Wolf,
ela vai dizer que não é só algo negativo que ela está tentando demonstrar, e sim a necessidade de que vislumbremos todos os lados da mesma questão. Por isso, ela propõe que nós não nos desconectemos dessa leitura profunda. E pensando também num lado positivo de tudo isso, né? O autor aqui, o Máximo, ele cita um exemplo de um povo indígena localizado no estado de Roraima, na Amazônia, que por muitos e muitos anos, por muito tempo, assistia, sem ter o que fazer, o desmatamento da selva virgem, de onde saíam diariamente cerca de 400 caminhões cheios de madeira derivada da derrubada ilegal de árvores, operada por comerciantes de madeira ilegal. E esses habitantes das aldeias assistiam de maneira impotente, sem ter o que fazer em relação a esse desmatamento ilegal. Até que, porque não havia meios de monitorar o perímetro de uma área tão grande. Vejam uma saída. Perante essa condição, o povo suruí decidiu apresentar o problema ao Google. Em poucos meses, o Google Earth colocou sensores nas árvores capazes de captar o barulho das motosserras, localizar a origem do ruído e transmitir informações via internet. Os dados enviados eram recebidos em tempo real via tablets ou smartphones das comunidades indígenas, as quais, usando o Google Earth, conseguiam obter a localização exata dos desmatadores, possibilitando assim a pronta intervenção em defesa da floresta e de seu território. Então vejam que interessante, né? A digitalização do mundo, ela traz alguns problemas, os quais nós temos que enfrentar, mas ela também leva a soluções. Uma delas, como essa aqui apresentada, né? A partir do Google Earth, pessoas que se sentiam impotentes, que não tinham possibilidades de lutar contra o desmatamento ilegal, encontraram nessa ferramenta uma forma de defender a sua mata. Então, é um mundo complexo, é um mundo de problemas, mas também de soluções. E eu tenho certeza que vai ser um exercício muito interessante pensarmos nesse mundo a partir dessa reflexão da cidadania digital. Então, fica como uma recomendação de leitura. Nos próximos anos, com certeza, esse livro estará chegando às bibliotecas. Nós esperamos uma solução, né? Já estamos caminhando para soluções em relação a esse estado de pandemia, para que os estudantes, de uma maneira geral, possam voltar a acessar as bibliotecas. Mas fica aqui, então, por enquanto, esta resenha. Espero ter conseguido passar a ideia central aqui do autor, que pelo menos nos instigue a pensar numa nova possibilidade de concepção ecológica, em que não mais o ser humano é o único centro de tudo, mas que tudo está conectado, sejam as realidades digitais ou sejam as realidades da própria natureza, as plantas, os animais, o clima, tudo está conectado, tudo está em rede. E é a partir desse universo que nós interagimos na nossa contemporaneidade. Vejam como isso afeta a concepção de mundo, a concepção de comunicação, a concepção de linguagem. Um grande abraço a todos vocês e
Espero encontrá-los no próximo vídeo. Até mais! E os meus alunos, é claro, na sala de aula virtual. Até mais!